Beleza, povo? Vamos lá, a gente tá num espacinho novo aqui que a gente já vai estar, daqui a pouco vai estar aqui, nós vamos mudar para esse local. E enquanto isso eu vou dar para você as razões de recurso da prova de português. Rapidamente então, você tem 4 questões para solicitar recurso. 4 questões para solicitar recurso na prova de português. Algumas delas você solicita se marcou errado ou se marcou certo. Você tem como ir para um lado ou para o outro. Para ser muito rápido, eu vou começar já na questão de número 4 para mim. E eu vou ler para você a questão de número 4 para mim, para que você confira se é a mesma para você. Diz o seguinte, ó. Em servindo-nos, o pronome nos poderia ser suprimido sem prejudicar a correção gramatical e a coesão. Bom, 2 comandos, correção gramatical e coesão. Primeira coisa que você faz aí para correção gramatical, olhar se gramaticalmente está errado. Aí você vai ver ali, é um trecho bem pequenininho, entre parênteses, que vai dizer o seguinte, ó. Ele fala barará, 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 e vem aqui, ó. Servindo-nos como parâmetro para nosso comportamento moral, por exemplo. Se eu tirar aquele nos, servindo como parâmetro para nosso comportamento moral, por exemplo. Gramaticalmente, sem problemas. Agora tem que olhar a coesão. Coesão é um aspecto interno no texto. Tem muito a ver com aqueles elementos que fazem encadeamento de ideias dentro do parágrafo. Então tem a ver com pronome, tem a ver com conjunção, tem a ver com pronome relativo, tem a ver com pronome oblíquo, tem a ver com tudo isso. Coesão, aspecto interno, coerência, aspecto externo, aquele encadeamento entre parágrafos, daquela linha de raciocínio, ok? Aqui quer saber da coesão. Então, se você marcou sim ou se você marcou não, você tem para onde correr, e eu vou te dar essas razões. Se você marcou sim, tá certa a questão. A questão tá certa porque não prejudica a correção gramatical e também não prejudica a coesão. Ok. Se der gabarito errado, você vai defender dizendo o seguinte: quando eu extraio o pronome nos, servindo como parâmetro para nosso comportamento moral, o nosso, se é nosso comportamento moral, ele serve como parâmetro para nós. Então aquele nos está implícito a ideia dele, porque o servir só pode ser para nós. Nós nessa relação é a relação onde o autor se insere. Ele serve como parâmetro para o nosso comportamento. E se ele serve como parâmetro para o nosso, ele serve para nós. Então, não preciso dizer que nós servindo-nos como parâmetro, não. Porque está implícita a ideia de que serve para nós outros como parâmetro para o nosso comportamento moral, por exemplo. Sandra, mas eu não marquei certo, eu marquei que estava errado. Tá. Se você marcou que estava errado e o gabarito der certo, você também pode se defender. Você vai dizer o seguinte: então eu já te dei um motivo para você defender caso você tenha marcado certo e dê errado. Ok? Agora, se você marcou errado e der certo, você vai se defender da seguinte forma. Você vai dizer o seguinte: o parágrafo ele usa o nos repetidamente para se afastar de uma relação generalista e deixar muito claro que em todos os momentos o autor está se inserindo dentro daquele pensamento que ele está expondo. Então, ele fala: se a cultura no que tange a valores e visões do mundo é fundamental para a nossa constituição enquanto indivíduos, servindo-nos como parâmetro para nosso comportamento moral, por exemplo, limitarmos-nos a ela, desconhecendo ou depreciando as demais culturas ou povos e grupos dos quais não fazemos parte, pode nos levar a uma visão estreita das dimensões da vida humana. Você vai dizer: olha, em todo momento o autor está colocando nos para afastar a característica generalista, ok? É isso que você vai defender. Se você botou errado e ele colocar certo, se você marcou certo e ele colocar errado, você defende como eu já expus para você. Para mim, tá certíssimo.
Aquele nos não precisa estar ali. Ele está implícito no uso da construção. Não precisaria estar ali, para mim. Então, para mim é certo. Mas te dei os motivos para se defender de um lado ou de outro. Se a bala vem por cima, você se abaixa. Se vier por baixo, você pula. Questão número 10. Diz o seguinte: as medidas a que se refere o terceiro parágrafo estão elencadas no segundo parágrafo, ok? Vamos ler então o segundo parágrafo e ver se são medidas a que o terceiro parágrafo se refere. A convenção, o texto está falando de uma convenção da ONU aqui. A convenção prevê que os estados signatários adotem políticas destinadas a eliminar a discriminação contra a mulher. Entendida o que? A mulher? Entendida a discriminação ou entendida a política? Entendida como toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo. Toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objetivo ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher independente do seu estado civil? Será que isso é política? Ou isso é um conceito de discriminação? Ou isso é um conceito de mulher? Não é conceito de mulher, ok. Será que isso é conceito de discriminação ou é conceito de política? Ora, toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objetivo ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independente de seu estado civil, são discriminações. Então, não são medidas, são discriminações. E aí ele segue: com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil e em qualquer outro campo. Percebe que a questão ela é mal construída. Esse trecho é ruim porque ele está entre parênteses, tudo isso junto. Toda distinção, vírgula, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, vírgula, gozo ou exercício pela mulher, vírgula, independente de seu estado civil, vírgula, com base na igualdade da mulher e do homem, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos campos político, econômico e social. Entendeu? Então, se você marcou errado, você marcou errado acreditando que isso aqui é definição de discriminação, e é isso que você vai defender. Se você marcou certo, você vai defender que você acreditou que embaixo, com base na política de igualdade, isso aqui seriam as medidas. O Dwight está se defendendo de um lado para o outro, está escuro. Já ficou escuro e eu tenho mais duas questões muito rápidas aqui. Então vamos lá. Questão número 11. Conforme o terceiro parágrafo do texto, a convenção pretende implementar medidas que acabem com a prática da prostituição. Errado. Todo mundo está corrigindo dizendo que está certo, mas está errado. Porque o texto é muito claro. Ele não fala da prática da prostituição, ele fala da exploração da prostituição. Exploração é uma coisa, prática é outra. Exploração é crime em quase todo lugar do mundo. Prática em muitos lugares não é crime, inclusive no Brasil. Você viu a Bruna Surfistinha sendo presa quando disse que era prostituta e lançou o seu livro? Não, porque prostituição não é proibida no Brasil. Você viu a Lola Benvenuti sendo presa quando ia no Danilo Gentili, nos programas, no Jô Soares, falar sobre o seu livro e dizendo que ainda praticava prostituição? Não, porque prostituição não é um crime. A exploração, sim, a prática não. Então, e o texto está sendo expresso, dizendo que ele vai coibir a exploração e não a prática. Portanto, contrariando o que muitos estão falando aí, essa questão é errada. E por último, a questão de número 13, que diz o seguinte,
Depreende-se do texto que cota eleitoral de sexo é um dos exemplos mais prósperos, olha o adjetivo, de ação afirmativa implementada no Brasil, no que diz respeito à eliminação da discriminação contra a mulher. Bom, ele só cita isso aqui no último parágrafo, ele cita apenas e não adjetiva em nenhum momento. Olha o que ele fala. A convenção prevê ainda a adoção de ações afirmativas a exemplo do que ocorreu no Brasil com a cota eleitoral do sexo. O dispositivo exige que as candidaturas dos partidos obedeçam nas eleições proporcionais ao parâmetro mínimo de 30% e máximo de 70% para cada sexo. Em nenhum momento ele falou que isso está sendo cumprido ou que não está sendo cumprido. Ele não falou que o Partido do Patriota foi acusado, por exemplo, de não dar verba para as mulheres que se candidataram, dava apenas para os homens. Então só tinha as mulheres para cumprir mesmo a lei. O PFL também foi acusado disso. Não está falando aqui se o PFL, se isso aconteceu, se não aconteceu, se é bom, se é ruim, de forma alguma. Só o que ele está dizendo citando. Então eu posso depreender do texto que a cota eleitoral, é um exemplo em destaque. Isso sim, porque foi o único utilizado, então é um exemplo em destaque. Agora, se é próspero, se está funcionando, se é bom, se é ruim, se é pouco próspero, muito, isso eu não posso depender do texto. Isso é viagem. Então, ao contrário do que muitos dizem, está errado. Lembra daquele exemplo que eu uso em sala de aula? Se eu falo para você assim: eu não gosto de bebida alcoólica. Você pode depender dessa minha afirmação que eu já experimentei e que não gosto. Pode. Agora, você não pode depender que eu tive um tio que bebia e esse tio batia em mim e na minha mãe e esse tio vendeu a nossa casa para gastar tudo em bebida e aí ele teve uma cirrose, teve um câncer e foi muito dolorido. Não, cara. Você nem sabe se eu tenho tio, você nem sabe se eu não sou dotado, sabe? Você nem sabe. Quer dizer, eu não falei nada disso. Eu só falei que não gosto de bebida. Então você está viajando se você partir para extrapolar o texto. Foi o que ele fez aqui. Não há nada, nenhum elemento que possa adjetivar isso. No máximo você poderia dizer que é destaque. Sim, se destaca porque foi a única que ele usou. Então estão aqui para mim essas 4 razões de recurso. Na sequência eu falo sobre constitucional, sobre ética, sobre administrativo, sobre legislação específica do MPU. E é isso, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo falando sobre e agora, fez MPU, para onde você pode ir? Que concurso você pode fazer? A gente vai falar isso em instantes. Um grande abraço e até a próxima.